Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao JB Podcast, mais uma edição do nosso podcast, vamos para cima, elevando o nosso nível, né, de liderança, de negócio. Hoje eu estou com um convidado muito especial e eu já quero fazer um comentário com você também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva agora, porque isso dá uma sorte danada pra gente, tá bom? Olha só, meu convidado hoje é uma pessoa que eu conheço já, deixa eu fazer minhas contas aqui de cabeça, há 21 anos. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é uma pessoa que tem muito conhecimento, tem muita coisa para trazer para a gente. Então deixa aí papel e caneta na mão do teu lado aí, que eu tenho certeza que você vai crescer muito com esse podcast que a gente vai fazer hoje. Hoje eu estou aqui com meu amigo, parceiro, compadre, Renato Melo. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado por ter aceitado o convite. Quero que a gente possa bater um bate-papo aqui, levar para as pessoas que estão assistindo aqui bastante experiência, vivência, contribuir com a vida dessas pessoas. Se apresenta para a nossa audiência aqui, quem que é o Renato José de Melo? Primeiro, eu queria agradecer muito, pelo convite. Fico honrado aí de estar vindo participar de um assunto tão importante, que é a questão de gestão, hoje no mundo dos negócios. Hoje a gente vive num mundo com muita volatilidade, As coisas acontecem com uma rapidez muito grande e tudo que acontece em qualquer parte do planeta vai nos afetar. E aí, como é que nós vamos estar preparados para enfrentar esse mundo globalizado, que a globalização, na verdade, está no nosso vizinho, está na nossa esquina, está na nossa internet, está no nosso dia a dia. E aí, como a gente viver e se posicionar num cenário de tanta competitividade? Renato, hoje você é superintendente, diretor. Qual que é a sua posição hoje na Comap? Eu estou, desde 2007 como superintendente da Comap, Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu. É uma cooperativa da agricultura familiar. Legal. E nós temos hoje quase 900 cooperados e a cooperativa está caminhando aí rumo aos 70 anos. Então, é uma entidade aí que já tem uma trajetória bastante importante e a gente acredita que o trabalho que é desenvolvido em prol dos produtores rurais, com a predominância da agricultura familiar, realmente é um fator determinante para que eles possam ter uma vida digna, e colher bons frutos aí na atividade do agronegócio, tendo como predominância a atividade cafeeira. Renato, a gente sabe que o Renato, superintendente da Comap, na sua integralidade como ser, tem o profissional, o executivo e assim vai, professor, consultor, mentor. Mas o Renato também é casado com Sandra. A Sandra e pai da Helena e Valentina, gêmeas. Riqueza, hein? 3 aninhos. Voltando para casa, riqueza, paixão demais, Família, essa integralidade toda. Você também passou recentemente, eu acho que a gente podia até começar por esse caminho. Você passou recentemente por um desafio muito grande. Sim. Uma cirurgia. Fala um pouquinho, eu nem te falei se a gente podia falar sobre isso. Acho que o bom do podcast é isso. Tranquilo. Fala um pouquinho desse desafio que você passou e quais aprendizados que você tira dele que a gente pode transbordar esses aprendizados para a vida, para os negócios que você tirou dessa situação que você está passando, que você viveu, que você poderia compartilhar com a gente. Assim, que na verdade nada é muito previsível, Eu acho que a imprevisibilidade faz parte do mundo dos negócios e na vida da gente. É isso aí, é isso aí. Então a gente acordou cedo, a gente está correndo riscos, não que a gente coloca o pé para fora da cama. Então, num passado não muito distante, aí coisa de 1 ano atrás, comecei com uma dor na perna, Eu tenho 48 anos, então falei assim, já está começando a dar os problemas, de 200, Mas, o negócio começou a evoluir de uma maneira negativa e rápida. Perfeito. Rápida demais. Aí fomos atrás de recursos para poder realmente verificar o que de fato estava acontecendo. E graças a Deus que a gente teve condições de diagnosticar, porque realmente assustei um pouco, porque depois do início dos problemas da dor na perna, em 3 meses eu estava de cama. Para levantar, eu já estava tomando medicamento forte para poder ter condições de andar. Foi assustador, Então, assim, a gente falou assim, e aí, agora como é que fica a minha situação, com filha pequeno, filhas pequenas, como é que fica esse cenário? Então a gente passa um turbilhão de coisas na cabeça da gente. Sem dúvida. Mas, assim, a gente, como tudo na vida, a gente tem que
eu acho que quando tem um problema, a gente tem que ir de encontro com o problema. Boa. Quando a gente não encara o problema de frente, ele aumenta, ele cresce. Perfeito. E muitas pessoas hoje, quando tem um problema, na verdade, quer desviar do problema, não quer realmente encarar frente a frente, né? E, como dizer, não pode ser diferente e em relação ao problema que eu tive, fui atrás de recursos, não só aqui na região, mas também nos grandes centros, para poder entender o que de fato estava acontecendo, né? E para minha surpresa, como dizer, foi assim, ó, teve um vínculo direto com a sequela do Covid, né? Em função da vacina, né? A AstraZeneca, que inclusive reconhece, né, a questão de necrose, né, e tudo mais. E também pela utilização de corticoide, né? Tudo foi prescrito, foi feito dentro das orientações médicas, mas não deixou de afetar. E eu não fui o único que foi contemplado com isso. Mas enfim, aí com o diagnóstico feito, né? Aí realmente você fala assim, ó, isso muda um pouco a vida da gente pela disponibilidade, pela força, pela movimentação, porque muda as questões, mas é uma questão de adaptar. Eu acho que a palavra adaptação ela é importante dentro desse cenário, né? E aí eu fui fazer exames mais especializados. Um ponto positivo também, eu pesava 115 quilos, né? E hoje eu peso 92 quilos, então eu fui, como dizer, entre aspas, né, obrigado a emagrecer, porque a pressão em cima do quadril é 3:1, então para cada quilo é 3 quilos de pressão em cima do quadril. Entendi. Então, eu emagreci quase 25 quilos, né? 23 quilos, enfim. Aí eu já tirei aí mais de quase 70 quilos de pressão em cima do quadril. Então, isso está facilitando o processo de recuperação, enfim. Né? É necessário também mudanças, né? Dentro desse contexto. E são mudanças permanentes, que veio para ficar. Então, eu não fazia academia, né? Então hoje eu tenho que fazer academia pelo menos 3 vezes por semana, né? Fisioterapia, né? Tem uma regra na alimentação muito, muito rígida, né? Para não voltar a engordar. E o principal, manter uma imunidade em dia. Por que imunidade em dia? Porque você tem um corpo estranho dentro do teu organismo. Correto. Então existe o risco de rejeição, existe o risco de infecção. Se infeccionar, você perde a cirurgia, você tem que fazer outra cirurgia. Outra cirurgia. Outra cirurgia, colocar outra prótese. Então, o risco é muito grande. Então, muitos cuidados. Você tem que ter muitos cuidados. E no mundo dos negócios, a gente também, essa palavra cuidado, tem que estar linkado ao dia a dia, né? Perfeito. Justamente por causa dessas mudanças que a gente tem que estar acompanhando e se atualizando para poder acompanhar. Eu acho que existe uma correlação bastante íntima entre uma coisa e outra. Você falou algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida. Você falou uma coisa que vou até grifar aqui, acho que é uma provocação para todo mundo que está nos assistindo, que é ir de encontro aos problemas. Você vê que muitas vezes as pessoas fogem do problema, né? E quanto mais eu fujo, maior ele fica, né? Sem dúvida. Hoje, indo um pouquinho agora para a questão dos negócios, do teu dia a dia de gestão, hoje a cooperativa está com quantos colaboradores? Hoje nós estamos caminhando aí para 180, para chegar aí até o final do ano em 200, porque foram adquiridos novos negócios e daqui a uns dias o time cresce. Perfeito. Então, com a projeção de fechar o ano aí com 200 colaboradores. Renato, 200 colaboradores, eu falei isso no outro podcast, né? O desafio é gigante. E o desafio ele é maior para quem está à frente, no sentido de abrir a mente. Porque uma coisa quando você tem um grupo menor, e esse grupo você dá conta de tocar ele. Você vai crescendo, você precisa ter a habilidade de formar outras pessoas, formar outros líderes, né? Quando a gente olha para isso, no teu dia a dia, dentro de gestão de pessoas, dentro dos diversos problemas que você enfrenta no dia a dia, traz para a gente um pouquinho a tua visão de liderança, o contexto de liderança, não só no sentido daquilo que você aplica e faz, mas também a tua percepção da essência da liderança dentro de uma empresa, dentro da cooperativa. O que a gente pode transbordar isso também para quem está nos vendo aqui na sua visão como líder, como superintendente? Eu acho que aqui, no passado, eu acho que as pessoas achavam muito que o líder teria que ser o exemplo para os demais, né? Eu acho que em relação a alguns comportamentos, sim,
Mas de conhecimento é impossível a pessoa estar antenado e ser conhecedor profundo de cada área. Perfeito, Impossível. Perfeito. Porque cada dia está ficando mais estratificado, mais variáveis e aí a pessoa fica generalista. Sem dúvida. Né? Então é impossível. Mas aí, trazendo para o lado aí, em relação a ter, né, uma visão mais ampla, né, das questões, eu acho que o líder tem que ter uma visão mais macro, mais 360. Mas eu acho que o ponto principal é ele saber tirar do líder, né, que ele está formando ali, o melhor que ele pode entregar. Porque cada um tem um perfil. E a gente precisa de determinados perfis para algumas áreas que são diferentes das outras. Sim. Né? E eu acho que quando o líder conhece, né, a sua equipe, né, sabendo que é um quebra-cabeça, que as peças são complementares, né, ele vai entender que eu preciso ter pessoas com perfil mais executivo, eu preciso ter pessoas mais planejadoras, enfim, mais comunicadoras. Então, eu acho que é o conjunto disso, saber montar esse quebra-cabeça, né, que eu acho que é o principal. Tem que entender que eu tenho que ter um time, uma equipe multifuncional, com perfis e características totalmente distintas. E o papel do líder, eu acho que é saber organizar para que todo mundo possa conviver harmonicamente. Porque a questão de ter perfil diferente é um fator de dificuldade para você conviver. Por exemplo, eu tenho perfil executor. Aí quando eu vou conversar com uma pessoa que é muito planejadora, muito analista, entendeu? Que é importante, necessário para algumas atividades, de fundamental importância. Te desafia. Nossa, isso a gente treme por dentro, porque assim, a gente acha que a pessoa está sendo prolixa, né? A gente sofre com aquilo, mas a gente entende que o perfil detalhista para aquela função é o perfil melhor, o mais adequado. Então eu acho que nós temos que entender que a gente tem que fazer esse entendimento e um esforço para poder conviver. Não podemos achar que o jeito da gente é o jeito certo. Sim. Né? Então, assim, nós temos que entender que o outro tem muito para oferecer para nós e nós temos que saber como extrair. Mas a gente sabendo o perfil dele e como que ele gosta de ser liderado e tudo mais, eu acho que já é o primeiro passo para a gente poder fazer um exercício, um treinamento diário, porque isso é um aprendizado todo dia. Todo dia. Para a gente saber como lidar com as pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante. Renato, eu tenho uma mentoria que chama Liderança Conectada. E a gente trabalha 3 pilares centrais. Que é primeiro o líder conhecer a si mesmo, né? Quando você fala do como aí, né, dos perfis diferentes e tudo mais, primeiro, igual você falou, eu sou mais executor, então você se conhece. Sim. Para a premissa eu ter o conhecimento de qual é o meu perfil, como é que eu funciono, porque isso vai facilitar muito ali na frente. O segundo ponto é a questão da equipe, esse entendimento da equipe, como a equipe funciona. E o terceiro, junto com a comunicação, é alinhar a cultura do negócio para isso. E aí, nesse ponto, eu quero te provocar nesse sentido. Você trouxe o como, né? Você fez uma fala, achei interessante, que o exemplo do líder em comportamento, né, faz todo sentido, mas em técnica, eu tenho pessoas às vezes que sabem muito mais do que eu e eu preciso saber ligar esses pontos. Correto. Fantástico. Traz um pouquinho agora sobre como que eu levo a busca, né, pela internalização da cultura do negócio com as pessoas. O jeito que a empresa, que a companhia deseja que as coisas aconteçam, esse alinhamento, essa forma de comunicar, essa busca de interação, essa busca de sinergia das pessoas com a cultura do negócio. Como é que essa ponte, como é que você enxerga essa ponte? O que você faz para internalizar essa cultura da cooperativa junto com quem está chegando, ou mesmo quem já está há mais tempo? O alinhamento, a condução. Traz um pouquinho disso para a gente. Eu acho que quando você tem um posicionamento estratégico claro, né, missão, visão, valores. Boa. Aí vamos pegar os valores, né? Eu acho que começa o processo na seleção, né, ali o trabalho do RH, de entender quais são os valores que norteiam um negócio. Que é inegociável. São fixos e permanentes. Boa. Né? Então, aí automaticamente, quando vai fazer a seleção, o RH já faz um alinhamento para ver se a pessoa tem aqueles valores intrínsecos ou tem condições de desenvolvê-los.
Então você está dizendo para a gente, quem está nos vendo aqui, guarda aí, aguenta aí. Eu estou fazendo um processo de recrutamento de seleção. Então, quando eu estou entrevistando o candidato, é muito importante os valores que a companhia preserva, defende, está com ela, para ela perceber nessa criatura, nessa pessoa, se está alinhado ou não. Esse desalinhamento não faz sentido muitas vezes estar com a gente. Na verdade, assim, eu acho que é uma questão primária. Eu acho que isso tem que estar muito claro para o RH, né? Os valores que norteiam o negócio, por exemplo, assim, ó, transparência, né? Por exemplo, ó, se você tem transparência, se você percebe que a pessoa tem um perfil não muito claro, né? Ali, como diz, às vezes não está sendo condizente com o teste que você fez, a pessoa já não está congruente, né? Não está congruente. Mas eu acho que comportamento se aprende e se desenvolve. Personalidade, a pessoa nasce e morre com ela. Mas o comportamento se aprende. Então, eu acho que nós temos que hoje, nós não vamos achar também pessoas que vão estar com a cultura totalmente alinhada, até porque ele não conhece muito do nosso negócio. Sim, sem dúvida. Mas nós temos condições na seleção de verificar se ele tem potencial para poder ser trabalhado e desenvolvido. Opa. Então, eu acho que a figura do líder que vai liderar essa pessoa que está sendo contratada, esse tem que estar com a cultura da empresa, os valores da empresa na veia. Na veia. Por quê? Porque é o seu comportamento que vai ser o mais perto do liderado que tem que estar realmente contaminando para que a pessoa possa absorver e incorporar os valores que norteiam aquele empreendimento. Correto. Agora, se o líder não dá o exemplo para isso, na verdade, ele nem pode ficar na equipe. Perfeito. Né? O líder tem que estar 100% alinhado com o posicionamento estratégico e principalmente os valores que norteiam o negócio. Né? Sim. Então, até porque quanto mais alto você está dentro da hierarquia, mais distante você está das pessoas. Assim, quando eu falo distante, entenda. Você não está no dia a dia ali com a pessoa, conversando, dialogando para você sentir. Então, o supervisor, o coordenador, o supervisor, o gerente, são pessoas que têm que estar muito próximas. E como que a empresa faz para poder que isso seja mantido ativo? Boa. Né? O óbvio tem que ser lembrado para não ser esquecido. Não adianta a gente falar para a pessoa, mas eu já falei para você isso aqui. Não. Você não tem que falar que já falou. Você tem que falar. Certo? E esse falar não é todo dia mais. É toda hora. Toda hora. Não Tem gente que me pergunta, mas quantas vezes eu falo? Não, assim, isso tem que ser uma fala constante, uma fala permanente. Por quê? Para cada dia que passa possa incorporar. E eu acho que o líder nunca pode deduzir que a pessoa entendeu o que ele está querendo. Eu sempre gosto de falar assim, ó, de perguntar o que ele entendeu, por quê? No momento que ele explicou para mim e está claro, eu falo, eu fiquei muito feliz. Por quê? Então você vai fazer certo. Porque você entendeu exatamente o que a gente quer. Quando ele te contou, né? Exatamente. Porque naquele momento eu assinei um contrato com ele. Agora, quando eu deduzo que a pessoa entendeu, o resultado lá na ponta pode ser diferente. Exatamente. Então nós temos que realmente pegar um feedback antes da execução. Qual que foi a compreensão dele? Por quê? Às vezes o que eu digo, o outro não está interpretando de fato o que eu queria. Exato. A comunicação é um dos maiores problemas dentro das organizações. Né? Então, a maneira com que a pessoa fala, entendeu? Ela pode ter um sim, pode um não. Pode ter um não. Por exemplo, eu até gosto de contar uma historinha. Né? A pessoa chegou na igreja, né? E falou para o padre assim, ô padre, enquanto eu estiver rezando, enquanto eu estiver fumando, eu posso rezar? Enquanto eu estiver fumando, eu posso rezar? Aí o padre virou para ele e falou assim, ó, meu filho, quando você estiver rezando, você deve levar seu pensamento a Deus, não deve fazer outras coisas. Essa foi a resposta. Aí o outro chegou e falou assim, ó, chegou fumando. Ô padre, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Pois não, meu filho. Enquanto eu estiver fumando, eu posso rezar? Meu filho, em qualquer hora do dia ou qualquer coisa que você esteja fazendo, você pode levar seu pensamento a Deus. Pelo mesmo assunto, você pode ter um sim, pode ter um não. Então, fazendo a importância da clareza da comunicação e a maneira, não é só claro. Eu acho que o líder não tem que ter resposta. Ele tem que saber obter a resposta, tem que saber perguntar.
Boa. Né? Porque eu acho que, justamente alinhado com o que eu falei, que ele não tem esse conhecimento 360, ele tem que ter uma visão macro, né, e tudo mais, mas ele tem que saber perguntar para que o especialista explique para ele e ele possa concatenar, fazer ali a costura dos pontos para que a engrenagem funcione. Então eu acho que existem cursos para isso, né? Eu acho que um investimento importantíssimo hoje para o líder é ter um curso de PNL, Programação Neurolinguística, que vai fazer uma modelagem de como que ele pode ser mais eficiente na sua comunicação. Eu acho que esse é um investimento que todo líder, na minha opinião, deveria fazer e desenvolver, porque quem tem uma comunicação mais clara, mais efetiva e sabe perguntar, com certeza ele vai colher os melhores resultados. Um bom perguntador faz toda a diferença em qualquer área. Eu acho que o bom perguntador, ele clareia as coisas. E quando existe clareza, avança. Nos negócios, nos números, enfim. As coisas fluem. Perfeito. Né? A fluência, ela se faz pela clareza. Como que você está vendo hoje esse desafio relacionado às novas gerações, à mão de obra que está chegando? A gente falou agora de cultura, falou de liderança, falamos da importância do líder ser um bom perguntador. E aí as pessoas que estão hoje na posição de liderança vêm enfrentando um grande desafio de adaptação, como você mesmo citou no início, a palavra adaptabilidade, né? Que você trouxe até do teu exemplo pessoal da saúde, né? A importância da gente se adaptar. Como que você está vendo esses desafios hoje? Como é que você está lidando com isso? Como é que você está alinhando o comitê estratégico de vocês? Como é que vocês têm conversado sobre isso? Alguma prática específica que vocês têm tentado? Como é que vocês têm trabalhado essa questão das novas gerações e os desafios das pessoas que estão chegando para dentro da cooperativa? Esse é um desafio enorme. Porque, assim, cada geração tem um perfil, tem um comportamento. Assim, ó, vamos pegar dentro de casa. Você fala assim, ó, não, mas meu pai pensa daquele jeito, minha mãe pensa daquele jeito e eu não penso. Normal. Seu pai, sua mãe teve uma educação, foi criado de um jeito, né? Você está sendo criado num outro momento. Então as crenças, os valores são outros. Perfeito. Né? E isso gera conflito dentro de casa e não é diferente no mundo dos negócios. Normalmente, via de regra, isso não quer dizer que isso esteja pré-estabelecido. Normalmente a pessoa que está numa posição de liderança ali tende a ser um pouco mais experiente, já tem um pouco mais de bagagem, já tem um pouco mais de idade. Sim. Isso não é regra, tá? Sim, tem pessoas jovens que lideram muito bem e tal. Isso não é regra. Mas, na proporção, na maioria, é uma pessoa que tem uma idade um pouco maior do que os jovens aqui que está chegando. Correto. Uma pessoa tem 40, 45, 50 anos, né? De 35 para cima. Perfeito. Né? Ocupando cargos assim, mais altos. Né? Aí o que acontece? Ele vai gerar conflito de ideias em relação aos jovens. Né? E a geração de hoje, assim, eu vejo que é uma questão bem estrutural. Né? Assim, a educação hoje é um ponto muito falho, na minha opinião. Sim. Né? Olhando principalmente aí a educação pública, né? Ali inicial, né? Onde o jovem sai ali do segundo grau com uma falta de capacidade de leitura, de interpretação, análise crítica. Matemática, nem pensar. Né? Então, sim. Operações básicas, às vezes. Operações básicas. Isso, gente, eu não estou generalizando, mas é uma grande maioria. Sim. Sai muito com uma base muito baixa. E depois vai para uma faculdade sem base. Ou seja, forma um profissional que não tem uma base sólida para isso. Então, a empresa, para poder gerar uma base sólida nesse, tem que investir. Perfeito. Entendeu? Aí que mora um problema. Porque eu percebo na geração nova que são muito imediatistas. Assim, ó, que é um negócio para hoje, como se o mundo fosse acabar amanhã. Então, aí o que acontece? Na hora que você começa a preparar, começa a investir e tem um período de maturação e de evolução, via de regra a pessoa não quer esperar isso aí. Ela acha que ela está preparada para poder dar um passo a mais quando ela dá um pequeno salto, pequeno passo. Perfeito. Então, esse imediatismo é algo difícil de trabalhar, né? Mas o mercado já começa a ter uma visão diferente. Né? O mercado, há um tempo atrás, queria os mais jovens e deixava os mais experientes de lado,
Verdade. Correto? E hoje eu já estou vendo um movimento contrário. Nós estamos falando de quando isso? Na década de 2000, né? 2000, o pessoal mais velho estava ficando à margem. Era Hoje é o isso mesmo. contrário. Esse pessoal está sendo chamado pelo compromisso, pela postura que tem, a voltar para o mercado de trabalho e ocupar as vagas que um mais jovem teria. Essa pessoa mais experiente, com mais idade, tem dificuldade de adaptação? Tem, principalmente nos processos eletrônicos e tudo mais. Sim. Mas é uma pessoa que quer criar vínculos, quer criar raízes, quer estar vinculado à família. Então, ele cria um vínculo mais forte com a empresa. Uhum. Já os mais jovens, hoje, se a gente olhar estatísticas aí de família, a pessoa tem mais pets do que filho. Uhum. Né? Isso é um dado oficial. Sim. Então, a pessoa não cria vínculos, não cria raízes. Aí, automaticamente, qualquer coisinha que acontece, entendeu? A pessoa, às vezes, já acha que não é o local ideal para poder estar. Mas eu acredito que esse jovem vai sair dali, vai para outra empresa e ele vai ver que vai acontecer a mesma coisa. Vai ter frustração também. Na terceira, a mesma coisa. Aí ele tem que começar a cair a ficha que o problema não está nas organizações, que está também na pessoa, no sentido de entender que as coisas não são imediatas. Perfeito. Né? Eu acho que o jovem tem que entender que existe um prazo. Tudo tem um prazo de semear. Tudo tem um processo. Se amanhã eu quero que as minhas filhas tenham sombra, eu tenho que plantar as árvores hoje. Sem dúvida. O resultado não pode ser imediato. E é esse imediatismo que eu acho que é o ponto-chave para que o RH trabalhe, né, a mentalidade e a consciência para entender que existe um caminhar, existe uma jornada a ser percorrida. E que os resultados vão acontecer, mas não é também da noite para o dia. A gente cada vez mais, a gente lida todo dia com treinamento, a necessidade desse trabalho, né, a empresa hoje ela vem com o desafio de preencher muitas lacunas. Eu sempre digo que o jovem está chegando às empresas, ele traz uma lacuna de casa, né, muitas vezes a ausência mesmo dos pais, da educação, da escola, da própria igreja. E isso ele chega dentro da empresa, coisas básicas, como por exemplo, você passou perto do cliente, cumprimenta o cliente. Você acabou de chegar na empresa, você viu um colaborador, um colega seu de trabalho, cumprimentar ele. Você sabe onde você vê isso na infância? Você lembra quando você chegava na casa de um teu tio e teu pai falava assim, toma benção, rapaz. Toma benção do teu tio, toma benção do teu pai, do teu avô, da tua tia, lembra disso? Sim. Se você trazer para a idade adulta, é um jovem que está chegando hoje dentro de uma empresa e ele poder dizer, opa, bom dia, boa tarde, como é que o senhor está? O senhor está tudo bem? É a mesma coisa. É um processo de educação. E aí você vê hoje que há falhas nessa relação de coisas básicas. O cumprimento, a saudação, o cuidado. E uma coisa, Renato, vê se faz sentido para você também. Saber lidar com frustração. Eu queria depois até que você contasse da enxada. Sim. Sabe? Porque assim, a gente vem de uma geração que você queria um presente, ou você ganhava no teu aniversário, ou no Natal. E olhe lá. Hoje, a gente percebe que os pais, talvez, as nossas gerações anteriores, por ter tido um ambiente de escassez muito maior do que hoje, a gente quer oferecer para os nossos filhos o que nós não tivemos. E ao mesmo tempo que isso é positivo, isso tem um outro lado, que é muitas vezes essa não dá a oportunidade de viver a frustração, porque a frustração, o não, é um grande educador para a gente formar homens e mulheres melhores para a sociedade. Então, isso acaba chegando dentro da empresa hoje pessoas que têm dificuldade com a frustração, como você acabou de dizer. Eu não consegui, se eu imagino que eu já devia estar ganhando tal valor financeiro ou estar em tal posição e aquilo é uma frustração por não ter conseguido, eu já remeto à empresa como responsável por eu não ter aquilo e não por entender que aquilo faz parte do processo do meu crescimento e do meu desenvolvimento. Conta da enxada pra gente aqui, que eu acho que essa história da enxada é boa. Tá, antes de contar da enxada, só queria falar assim, eu acho que na hora que a gente começa a colocar a culpa pelo não resultado nos outros, é o meu pai, é meu tio, é minha mãe, eu nasci numa condição que não, é o primeiro passo para o fracasso. Exato. Né? Tô terceirizando. Conforme o nosso mestre, né, Mário Sérgio Cortella diz, vaca não dá leite, né? Uhum. Tem que tirar. Tem que tirar. Mas a história da enxada, né, eu nasci numa família de pessoas muito humildes, meu pai trabalhando na roça, criou a gente trabalhando na roça. Uhum. Né? E quando eu tinha ali 8, 9 anos, ele chegou um dia
eu estava na sala, chegou na cozinha lá e tinha um presente, né? Assim, embrulhado assim, falou, eu trouxe um presente para você. Aí eu fui correndo, né? Com maior satisfação, para ganhar uma alegria, um presente, porque tinha uma expectativa, né? Porque meu pai, quando era criança, você vai querer um quichute ou um bamba? Uhum. A gente morria de vontade de ter um All-Star, né? Uhum. Que é aquelas estrelinhas, a gente sonhava com as estrelinhas. Né? Hoje, na verdade, eu acho que a frustração é de tanta opção que tem, e a pessoa tem lá de várias marcas. É tão farto, né? Eu acho que esse excesso de oferta também é maléfico. É maléfico para as crianças. Tem vários brinquedos, aí a pessoa é impaciente, não, começa com um, isso vai para a vida. Vai para a vida. Vai para a vida. Né? Mas voltando ao assunto da enxada, aí meu pai falou, trouxe um presente para você. Aí eu saí correndo lá do sofá e peguei, mais ou menos um tamanho assim, né? Aí eu fui abrir, aí era uma enxada 3 libras, né? Para quem não sabe, a enxada 3 libras é a maior para você capinar. Aí ele falou, ou você vai estudar, né? E crescer, ou eu vou encavá-la para você. Então eu acho que o meu pai foi o maior coach nesse sentido aí, porque é o seguinte, lição, assim, hein? Se vira, bichão, né? Trilha teu próprio caminho, porque senão você vai acabar como eu. Perfeito. Então eu acho que isso aí é a maior lição. Não precisa pedir, né? Eu acho que, né, até tem um professor Pachecão aí que tem um vídeo, né, na internet, né, que ele não queria estudar, aí o pai dele deu uma enxada para ele e levou pro canavial, né? Uhum. Aí na hora que deu as três primeiras enxadadas, ele falou assim, papai, eu quero estudar, né? Falou, termina lá de capinar o canavial, né? Exato. Nunca mais ele parou de estudar, né? Então, mostrando que a vida é feita de escolhas. Isso. Né? Eu acho que uma outra coisa também, trazendo para a nossa realidade, eu acho que a questão aí da palavra decisão, decidir, é muito importante. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para decidir, né? Justamente porque hoje a pessoa tem uma educação falha, limitada, vive no celular, não tem capacidade de articulação, tal, isso vai atrofiando. Se a gente trazer isso para o mundo hoje, a Finlândia, que é um dos sistemas educacionais mais modernos do mundo, mais eficientes, já está tirando os computadores e celulares da sala, está voltando. Por quê? Porque está percebendo que a capacidade de pensar e de análise está diminuindo. Perfeito. Né? Ou seja, isso vai limitar, vai atrofiar a capacidade pensante. Isso eu não sei onde nós vamos parar. Sim. Então, realmente tem que rever esse processo para que as pessoas passem a refletir, analisar de uma maneira natural e não sistematizada. Porque amanhã aí vem a inteligência artificial e substitui de uma maneira muito tranquila. Por quê? Por que vai falar assim, aquela é mais eficiente? Porque, na verdade, houve um atrofiamento, né, na capacidade analítica e de pensar das pessoas provocado por ela mesma. A inteligência artificial vai provocando esse atrofiamento, né? Perfeito. E ela vai sobrepondo cada dia mais. Ou seja, é preferível, é mais eficiente a inteligência artificial do que o ser humano. E até para usar ela, você tem que saber. Exatamente. Inclusive, para você ter eficiência numa ferramenta de inteligência artificial, a coisa mais importante que você tem que fazer é saber perguntar. Né? Não adianta você ter E a pergunta não é saber perguntar, não. Entendeu? Assim, por exemplo, se eu vou fazer uma pergunta para ele na parte agronômica, eu falo, eu sou um agrônomo que atende produtores da agricultura familiar, pequenos produtores que têm um grau de instrução baixo, ou seja, eu preciso dar muita informação, muita clareza, para quê? Para que ele me dê uma resposta que fique fácil a compreensão de quem está recebendo. Então tem que saber perguntar. Exato. Né? E hoje as pessoas não sabem perguntar. Perfeito. Porque não tiveram esse preparo. Mas enfim, a lição da enxada foi que aquilo ali foi o maior impulso, né, que meu pai me deu, né, nesse sentido. Assim, eu não era uma pessoa que não gostava de estudar, não era isso. Mas meu pai, ele queria ter 100% de certeza que eu não queria seguir a trajetória dele, sim, né, lá na roça. Né? Então, automaticamente, ele deu um impulso e no dia eu chorei bastante, né, mas eu acho que são só coisas que fortalecem. Edificam. Né, edificam nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante. E falando da questão de decisão, né? Eu acho que por isso que a pessoa tem que estar mais preparado, né, para poder tomar a decisão. Né? Nós temos uma poetisa no Brasil que chama Cora Coralina, né? E ela diz uma questão sobre... Tem um poema que chama Decidir, né? O título é Decidir. Perfeito. Né? Então ela diz o seguinte, mesmo quando tudo pareça desabar, cabe a mim decidir entre ir ou ficar.
entre rir ou chorar, desistir ou lutar. Porque descobrir no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. É o decidir. Então, na vida da gente, se a gente não tomar decisões, a gente não avança. E quando a gente começa a colocar outras pessoas para tomar decisão, porque nós não queremos que deriva a responsabilidade, entendeu? Aí quem está tendo controle da sua vida não é você mais. Não é você mais. É a outra pessoa. E até o não decidir é uma decisão. Sem dúvida. E, assim tem uma outra poetisa que chama Adélia Prado, que ela tem um poema de 3 linhas que eu acho muito forte. Eu repito esse aí. Né? Então, assim, ela fala assim, não quero faca nem queijo. Eu quero a fome. Eu quero a fome. Então, vamos lá. Não adianta os jovens, a geração, entender que ela tem os meios, né? A faca e o queijo, mas se não tiver a fome. E a fome o que é? A fome é a vontade. A ambição. A ambição. E essa, assim, se o ser humano não tiver essa vontade, e isso é um dos pontos principais da seleção que a gente seleciona, é o seguinte: às vezes eu tenho alguma pessoa que não tem o conhecimento que eu preciso, Sim. mas ele tem fome. Você vê fome na pessoa. E se tiver fome, a gente vai contratar quem tem fome, porque às vezes o outro sabe muito, mas não tem. A gente vai contratar o que não tem conhecimento e tem fome. Perfeito. E não aquele que tem conhecimento e não tem fome. Uhum. Porque quem tem fome vai atrás. Acha um caminho, né? Vai achar. Não corre atrás, corre na frente. Então se vira, tira a bunda da cadeira, né? Exato, TBC. exato. Então a pessoa que tem fome, essa é uma pessoa que tem que ser muito, muito valorizada no mercado. Perfeito. Né? Não precisa saber, mas tem que querer saber. Eu acho que isso é um ponto importante. A questão comportamental é fundamental. Fundamental. Né? Renato, a gente falamos de várias coisas aqui e eu queria puxar você também para um outro ponto. A gente sabe que negócio é algo muito dinâmico, é um organismo vivo. E ali você está o tempo todo buscando resultados. Dentre os resultados tem o resultado financeiro, mas outros resultados estão orbitando também dentro da gestão. E a gente sabe que tudo isso vai ser através de pessoas. Só que para as pessoas trazerem esse resultado, esse alinhamento todo, a gente tem uma ponte junto aí que é processo. Pessoas mais processos vão trazer o resultado que a gente tanto busca. Traz um pouquinho a tua visão sobre processo. Quem está nos assistindo, muitas vezes tem essa situação. Eu quero contratar uma boa pessoa para a minha empresa, mas você traz às vezes uma pessoa e os processos não estão claros, muitas vezes ela chega igual um passarinho e vai embora. Sim. Porque ela vê que aquele ambiente não é um ambiente que vai levar ela a um próximo nível, vai também ajudar ela a crescer na carreira dela. E quando a gente vê que uma empresa ela está desestruturada de processo, uma vez é de um jeito, outra hora é de outro jeito, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala de outra coisa. A gente percebe que isso vai desconectando, né, os clientes, o desejo de estar se relacionando com aquela pessoa, com aquela empresa. Traz um pouquinho essa visão sobre processo, que a gente pode levar para o público que está nos assistindo aqui também. O processo ele tem que ser um ser vivo, conforme você comentou, e ele tem que mudar constantemente. Perfeito. Eu acho, dentro do nosso posicionamento da estratégia, nós temos uma frase lá, né, que é melhoria contínua dos processos. Boa. Isso é inegociável, tá? Melhoria contínua nos processos. Agora, vamos lá. O processo, na verdade, eu acho que ele tem que se adaptar de acordo com o porte e a realidade de cada empresa. Boa. Se eu tenho uma micro pequena empresa, como diz, eu preciso de pessoas com perfis multifuncional. Eu não tenho condições de ter um RH, ter um financeiro, né? Não, eu tenho que ter aquele que bate o escanteio, cabeceia, defende e solta a bola. Perfeito. Esse é o perfil, ou seja, é uma empresa com menos processos, assim, mas com pessoas com um perfil multifuncional. Mas não está isso sistematizado, organizado. Não tem condição de você colocar uma pessoa em cada área para poder fazer. Então, tem que entender que em pequenas empresas, isso tem que estar organizado, ter clareza das funções de cada um, mas eu preciso de profissionais que façam mais de uma função. Exato. À medida que a empresa vai crescendo, eu consigo começar a fazer departamentalização, essa estratificação. Então, aí eu crio RH, eu crio financeiro, né? Entendeu? Ou seja, mas às vezes nem em nível gerencial, eu crio em nível de coordenação ou supervisão. À medida que a empresa cresce novamente, aí aquele que era coordenador passa para um supervisor ou para um gestor. Sim. E assim vai. A cooperativa, quando a gente começou o trabalho em 2007, tinha 8 funcionários. Eu fui o 9º. Olha só. Entendeu? Então, o 9º funcionário? O 9º. Entendeu? Isso em 2007. Né? Enfim, hoje nós temos 180. Então, assim,
muitas áreas elas foram criadas no decorrer disso, que não existiam. Nós não tínhamos RH, nós não tínhamos gestor financeiro. Lá nós tínhamos o contador. Só para ter uma ideia, o contador fazia, isso lá em 2007, né? Fazia a contabilidade, fazia o financeiro, fazia o departamento pessoal, fiscal, né? Fiscal, entendeu? E ajudava no TI. Olha ainda aí. porque era uma coisa mais simples. Né? 5 em 1. 5 em 1. Enfim, hoje... Era o jogo, né? Aí, à medida que foi crescendo, já foi criado o fiscal, já foi criado o departamento pessoal, né? O RH, né? Enfim, o TI. Hoje, ele faz a contabilidade. Entendeu? Perfeito. Enfim, até porque muita parte da contabilidade, inclusive, tem que ter assessoria ainda, porque muda muito e tudo mais. Olha para você ver como é que mudou o cenário. Muito. E a gente tem que ir acompanhando. Muito. Né? Agora, quando uma empresa é maior, aí vai ficando mais departamentalizado. E aí acontece um fato. Quando uma empresa é pequena, às vezes o dono ou o gerente ali tem um acesso direto ao colaborador na ponta. Exato. Boa observação. Né? Então, assim, existe uma conexão ali direta. Agora, à medida que vai crescendo, essa comunicação você vai depender de um terceiro, que é o líder ali, ou é o coordenador, ou é o supervisor, ou o gerente, que está ali supervisionando. Então, às vezes você não gosta do resultado, mas não foi o teu comando que deu. Você deu o comando geral. Mas quem passou o comando lá na ponta, porque você nem tem estrutura e tempo para isso, foi um gestor teu. Então, por isso que é muito importante, à medida que a empresa vai crescendo, é ter os processos claros, mas nós temos pessoas extremamente capacitadas na liderança para que realmente chegue a comunicação como que ela tem que ser feita. Senão vira um telefone sem fio. Você faz qualquer dinâmica de telefone sem fio, você passa uma mensagem aqui, nunca sai a mesma mensagem lá. Né? Ou seja, no meio do caminho se perde. Se perdeu. Então, essa estrutura de comunicação, né, voltando ao ponto da comunicação, que é fundamental você preparar uma pessoa para que ela esteja clara, né, nesse sentido. E você, esporadicamente, não confiar naquele gestor. Entenda? Não é a confiança de não confiar. É de conferir. Né? Não confie, confira. Ou seja, eu vou lá verificar se o que está chegando na ponta realmente está sendo aquilo que eu fiz. Então, essa amostragem é muito importante você fazer, até porque é o seguinte, às vezes ele está achando que está passando correto. E às vezes não é da maneira que você quer. Perfeito. Então, para você depois não ter frustração e lá no final do ano para poder falar de um erro, não. Você tem que ir monitorando, né, e acompanhando, né, por amostragem para verificar se realmente tal. E sempre calibrando, né, a compreensão, o entendimento tal, para que realmente vai ver se está alinhado. Então, eu acho que esse monitoramento ele tem que ser permanente em todas as áreas. Perfeito. Né? Eu acho que um trabalho importante agora, dentro desse contexto de tecnologia, de inovação, de melhoria de processos, é a gente entender que o nosso departamento de TI tem que ser um departamento muito atuante. Estratégico. Para poder estar conversando com o gestor, verificando tudo aquilo que pode ser simplificado, né, para que a gente possa melhorar a nossa eficiência operacional, porque hoje tem muitas empresas que são comerciais, mas o negócio dela não é o comércio, é a logística. Vamos citar, na minha opinião, o Mercado Livre. O Mercado Livre não é uma empresa de vendas, é uma plataforma de logística, porque ela investiu bilhões nos últimos anos para poder ter a entrega mais eficiente. Dependendo do produto, você pede hoje até meio-dia, amanhã você vai receber na tua casa até as 12 horas. Olha que eficiência. Porque muita gente, Renato, consegue vender muito, mas tem dificuldade na entrega. Sim. Mata o negócio na entrega. E quem tem, na minha opinião, a maior eficiência logística é o que está na frente. Por quê? Porque as pessoas não se planejam, a maioria das pessoas não planejam e deixa as coisas para 45 minutos do segundo tempo. Perfeito. Ou seja, quem tem a capacidade de entregar mais rápido é que vai atender. E outra coisa, e quem compra através dessas plataformas paga um custo logístico muito alto. Mas ele nem olha isso. Nem ele percebe. olha a questão da entrega que ele precisa resolver. É o problema resolvido. Resolvido. E paga mais caro por isso. Então, eu acho que uma área importante aí dentro das empresas é fazer uma reengenharia logística, né, dentro da questão dos processos, né, isso linkado ao TI, para quê? Para que eu possa fazer mais com o mesmo tanto ou até, se possível, com menos. Ou seja, às vezes a empresa não vai dispensar ninguém, mas ele vai crescer sem ampliar.
E você falou da entrega, não só a entrega do produto, a entrega da informação, né? Tudo. A informação de um departamento para o outro, quanto mais rápido eu dou aquela resposta, mais rápido chega lá na ponta, no caso de vocês, do produtor, do cliente, no dia a dia, né? Sim, e outra coisa, eu acho que essas melhorias, assim, a gente fala do TI, que é o cara que vai planejar, que vai desenvolver, que vai ali fazer a programação, ok. O papel é importante? É. Mas o mais importante é o líder ali na ponta, o gerente, o supervisor e o coordenador, saber extrair da equipe as melhorias necessárias do processo. Porque quem conhece mais o processo é quem está na ponta. Quem está executando. Então, ouvindo para trazer, para sistematizar, isso é muito importante, porque aí o cara vai fazer a programação e o alinhamento correto. Ah, mas o TI é mais... Não. Na minha opinião, lá na ponta é onde você obtém as melhores informações, as informações mais ricas, para poder você trazer e atender aos anseios de quem está acionando o serviço. Né? Então, eu acho que essa... Agora, por isso tem que ser um fluxo de informação, mas tem que voltar. Sim. Né? Às vezes, por isso que é importante, tem hora, você não só depender da informação de volta. É você reunir também, fazer um workshop. Isso. Né? Setorizado para ouvir outras pessoas, ouvir o ali da ponta. Até porque, às vezes, a maneira de você ouvir e enxergar é diferente Totalmente. do que o coordenador e o supervisor têm. Então, é importante ter a visão deles, mas é importante você também estar ativo, independente da posição que você ocupa. Sim. Se você quer que realmente cumpra os objetivos que você está propondo, você tem que estar presente e próximo. A presença é fundamental, essa proximidade é fundamental, né? Para que realmente a pessoa aconteça e flua da maneira com que você está projetando, da maneira que você está pensando. Tem uma situação que você falou, a gente tá caminhando para o final, mas eu não queria perder a oportunidade de falar sobre a gente está falando do processo, da comunicação, da cultura do erro. Porque muitas coisas que a gente sabe hoje, a gente só sabe porque em algum momento a gente errou, viu alguém errando, né? E na liderança a gente fala muito da cultura do erro. Errar pequeno, consertar rápido e ter erros novos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a liderança enxergar, ter a capacidade de olhar para os erros que acontecem e não ficar mastigando aquilo, não ficar preso naquilo, mas tirar o aprendizado, olhar para aquilo e tocar para frente e vão para cima. Como é que você vê isso? Eu acho que isso está linkado à questão de melhoria contínua dos processos. Boa. Né? Direto. Não tem... Constante. Lá. Essa melhoria contínua é porque você vai vendo as falhas, vai fazendo um aprimoramento e a cada dia que passa você vai melhorando a performance de entrega em função das correções que você faz. Agora, se você não ouvir, né, as falhas, não ouvir, você não tem como melhorar o processo. Né? Então, eu acho que isso está intimamente ligado. Né? Eu acho que quem sabe ouvir, né? Na verdade, o bom vendedor não vende nada, na minha opinião. Ele só entrega a mercadoria que a pessoa quer. Ajuda a comprar. Ajuda a comprar. Na verdade é o seguinte, porque eu acho que é o seguinte, vamos supor, um bom arquiteto, vamos levar para serviço, não é o cara que tem a melhor criatividade. Não é. Na minha opinião. Eu acho que o melhor arquiteto é aquele que escuta o que é valor, o que é o desejo e os anseios da pessoa e transcreve para o papel. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você acertou em cheia. Não. E teve a sensibilidade. Ele teve a sensibilidade de ouvir, entender e transformar aquele sonho e tal. Agora, o arquiteto que quer impor a sua condição, ele pode ser o mais criativo. Ele não vai ser mais bem sucedido. Não conecta. Não conecta. Então, na verdade, né, seja em serviço, seja em vendas, seja em que for, é saber ouvir. Né? É entender o que é valor, o que é demanda. Porque cada um tem a sua escala. Sim. Quando a pessoa chega e está querendo ver um carro, tal, mas aí, mas que cor que você gosta? Qual que é o modelo? Quais os acessórios que você curte? Perguntas tal, de novo. né? Ou seja, saber perguntar. Por quê? Naquele momento, você gera clareza. Isso. Né? Para você saber ofertar, não aquilo que você quer vender, mas aquilo que ele quer comprar. Exatamente. Né? E às vezes, se você não tiver, fala assim, hoje eu não tenho aqui, mas vai chegar aqui e vai te atender, vai encaixar conforme uma luz para atender o seu desejo, Nós temos que entender que o desejo do cliente, ele sempre tem que sobrepor qualquer direcionamento nosso. Exceto a área técnica, vamos supor, agronômica, por exemplo, nós trabalhamos, que às vezes a pessoa quer um determinado produto que nós sabemos que não é tão eficiente ou é mais caro que o outro que é mais eficiente e mais barato. Aí nós temos condições de chegar e falar,
para esse objetivo aqui, nós temos mostrar outras alternativas que vão ficar mais em conta, tal, mas fica a seu critério. E a decisão sempre se apresenta as alternativas. A decisão final é dele. É dele. Sim. Mas fora isso, né, nós temos que ouvir e entregar aquilo que a pessoa quer e deseja. E para isso, escuta ativa, intencionalidade na escuta e ser bom perguntador. Isso é a base do líder. Para qualquer coisa que vai fazer, seja no aspecto comercial, no aspecto relacional, né, em qualquer aspecto, se a pessoa tiver essas características, ele vai ser bem sucedido. Perfeito. Né? Renato, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Passa rápido, né? Então, se um bate-papo bom, vai conversando, vai embora. Eu queria que você pensasse em algo que nós conversamos aqui, que você pudesse sintetizar, né? Falar assim, olha, Zé, nós falamos sobre tal coisa, essa é uma coisa fundamental para levar a pessoa para cima, para levar a pessoa para um próximo nível. Sim. Do que nós conversamos aqui, o que seria essa palavra, ou essa frase, ou essa reflexão que você poderia retomar aqui para a gente finalizar? Eu acho que para levar a gente para cima, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente sabe muito pouco ou quase nada. Né? Eu acho que quando a gente tem essa humildade de entender e saber ouvir outras pessoas para aumentar o nosso campo de visão, cada dia vamos ser pessoas melhores. Eu acho que a gente saber ouvir e até para filtrar o que vai ser bom, o que não vai ser, eu acho que é a característica mais relevante para a gente entender que a gente é um ser em evolução. E como ser em evolução, quanto mais a gente ouvir e absorver, mais eu vou ter uma base sedimentada, um campo de visão maior e automaticamente eu vou ter mais condições de ser um profissional mais completo. Muito bom. Eu acho que é o dono da empresa, é o gestor entender que o saber ouvir, né? O saber escutar e respeitar. Isso. Né? Até para poder dar o feedback, falar, não, você está enxergando dessa maneira, mas eu vou te pontuar outras questões que não são bem assim para você melhorar seu campo de visão. Quando um líder ele é muito preparado e ele quer impor a condição dele, ele não forma time. Perfeito. Por quê? Porque as pessoas não vão se sentir parte integrante. Na verdade, existe, assim, mesmo que ele colha bons resultados com as ideias, né? O líder que tem boas ideias, ele pode dar mais uma ideia e gerar reflexão para que a pessoa compre a ideia dele. Sim. Mas não impor. Sim. Né? Na verdade, ela tem que ser construída. E quando todo mundo constrói, todo mundo é parte integrante. Pertencimento. É pertencimento. Eu acho que isso é fundamental para que nós tenhamos um ambiente de construção, de crescimento e de evolução. Eu acho que aí o pessoal vai para cima. Eu fico com a parte do ir de encontro ao problema. Sei que você está nos vendo aqui, você tem vários problemas, todos nós temos, mas não fuja deles. Vai de encontro, acha um caminho, conversa, pergunta, busca ajuda, mas não foge. Sim. Esse também fica a minha reflexão. Renato, onde o pessoal te encontra nas redes sociais? Quem quer te seguir, quem quer te... Não, tem Instagram, Renato Franklin, né? No Facebook também. Assim, eu não sou muito ativo nas redes sociais. Aí você vê que a pessoa não é muito ativa nas redes sociais, você vai ver, olha lá, qual idade que ele tem. É mais ou menos matemático o negócio, né? Isso né, faz parte, mas assim... Renato Franklin. E também tanto no Instagram como no Facebook. Né? Mas a gente está falando, assim, eu queria deixar uma mensagem também. Eu Boa, acho que, fica à vontade. Assim, perguntaram para o Sheik de Dubai, né, em relação a qual seria o futuro de Dubai. Né? Dubai, né, eu tive a oportunidade de visitar não faz muito tempo. Né? A gente participou de uma feira de cafés especiais lá. E assim, é uma cidade futurística onde você está visitando um país, porque na verdade Emirados faz parte Dubai faz parte do Emirados, né? Certo. E a gente visitou alguns países ali que fazem parte, né? Então Dubai ela está se fazendo uma reengenharia completa porque explorava petróleo e mudou, né, para a parte turística, porque vai acabar. Perfeito. O petróleo. Então eles foram estratégicos no sentido de tal, e hoje já é um dos destinos mais visitados do mundo. E realmente é uma estrutura fantástica. Né? Mas perguntaram qual que seria o futuro de Dubai, né? Se o futuro daquele país. Né? Aí o Sheik, né, tem uma frase que fala assim, meu pai andava de camelo. Né? Meu avô andava de camelo. Meu pai andava de camelo. Eu ando de Mercedes. Né? Vou repetir. Meu avô andava de camelo. Meu pai andava de camelo. Eu ando de Mercedes. Meu filho anda de Land Rover. Meu neto andará de Land Rover.
mas meu bisneto voltará a andar de camelo. Aí ele diz o seguinte, ó, tempos difíceis fazem homens fortes. E homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. É um ciclo. É um ciclo que se fecha. Meu amigo, Deus abençoa. Obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo dar essa aula aqui pra gente, essa reflexão. Que Deus continue abençoando a tua vida, que você se recupere cada vez mais rápido. Tamo junto. E aí, pra gente encerrar aqui, só deixar um recado pro pessoal aqui, olha, quem ainda não se inscreveu no canal do JB Podcast, se inscreve agora, porque isso vai te dar muita sorte, pode ter certeza disso. E aqui também na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link da mentoria Liderança Conectada. Pra gente encerrar, eu vou fazer o nosso ritual aqui para fechar, eu vou falar vamos, e você vai falar pra cima, tá certo? Perfeito. Acredito muito nisso. Todos os dias a gente levantar e tirar a bunda da cadeira, como você falou, e ir pra cima, nada cai do céu não. Quem quer faz, quem não quer vai dar desculpa sempre, né? Então por isso, para toda a nossa audiência, vamos pra cima! Bora! Valeu, Renato. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau!